E hoje nós queremos conversar sobre algo que o Espírito Santo tem gerado em nós nesses primeiros 6 meses de casamento. A identidade de Cristo dentro do relacionamento. O intuito é fazer um bate-papo, a ideia é fazer um bate-papo, uma entrevista, e eu vou ser a entrevistadora, e eu vou entrevistar o Nelson, meu marido, né, com perguntas chaves, e acaba sendo dúvida de muitas pessoas que estão orando, que estão esperando em Deus, pessoas que estão conhecendo aí seus futuros cônjuges. Não só eles, mas também pessoas aleatórias que o próprio Espírito Santo vai enviar até esse vídeo, né? E nós fomos conectados não só pelo amor, né, entre homem e mulher, mas principalmente e sobretudo pelo amor de Cristo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que a paz seja multiplicada na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua caminhada com Deus. Eu quero dar boas-vindas a esse grande exército de Deus, parceiros do Rei, homens e mulheres que estão perseverando, lutando e acreditando nas promessas do Senhor. Eu sou a Ana Clara do Nelson. E eu sou o Nelson da Ana Clara. E nós queremos apresentar aqui de primeira mão esse podcast Conectados pelo Amor, que é um espaço para testemunhos vivos, histórias de restauração, de fé, de reconstrução em Jesus Cristo. De fato, a nossa ideia é que aqui a gente possa falar sobre aquilo que Deus tem feito, não apenas em nós, mas através de nós. Porque quando Deus une duas vidas, Ele une propósito, como os senhores bem sabem. E o Conectados pelo Amor, ele nasceu dentro de um grupo de relacionamento cristão, que foi onde eu conheci o Nelson, nós nos conhecemos e conversamos, tivemos o nosso momento, né, de espera, de gerar, de esperar ali, de viver esse momento, né, do namoro, do noivado, até que chegamos ao casamento. E esse grupo é um grupo de relacionamento cristão no WhatsApp. Ali, pessoas com o mesmo desejo de viver os planos de Deus, elas se encontram, né? E Deus, com o seu senso de humor santo, seus planos perfeitos, ele nos apresentou, né, um ao outro e deu no que deu. E hoje nós estamos aqui criando esse bate-papo, né, para apresentar, para falar sobre o que está queimando nos nossos corações. Mas mais do que uma história de amor, o Senhor, ele tem nos dado um chamado de usar nossa história para alcançar outras pessoas. É verdade. E esse projeto inclui a ideia de que nós fomos conectados não só pelo amor, né, entre homem e mulher, seguindo aqueles conceitos ágape, eros, etc., mas principalmente e sobretudo pelo amor de Cristo. Então esse é um ambiente que nós pretendemos também e principalmente trazer à luz, e por meio de testemunhos, histórias verdadeiras, fatos que foram tocados, histórias que foram tocadas pelo amor de Cristo. Nós somos provas vivas de que o Senhor, Ele sempre existiu, Ele é eterno e que o amor dele nos alcançou. Mais do que isso, pode alcançar você. Tenho certeza de que este ambiente será um ambiente em que o Senhor vai poder falar, né, e vai chegar até você. Você será tocado como nós fomos tocados, como nós fomos transformados. E no nome de Jesus, todas as pessoas que forem convidadas a testemunhar sobre aquilo que já viveram em Cristo, por meio do toque, da conexão promovida pelo Senhor Jesus, vai te transformar, vai trazer a você uma metanoia e vai, quiçá, te permitir também ser conectado pelo amor do Senhor Jesus. Amém, amém. É isso aí. E hoje nós queremos conversar sobre algo que o Espírito Santo tem gerado em nós nesses primeiros 6 meses de casamento. A identidade de Cristo dentro do relacionamento. Inclusive foi até assunto sobre o que Deus tem nos ensinado como eu, esposa, e o Nelson como esposo. E não só sobre o amor, né? Mas sobre o caráter, a renúncia, o perdão e construção de uma família firmada ali na rocha, né? Na palavra de Deus. E hoje o intuito é fazer um bate-papo, a ideia é fazer um bate-papo, uma entrevista. E eu vou ser a entrevistadora, eu vou entrevistar o Nelson, meu marido, né? Com perguntas chaves que acaba sendo dúvida de muitas pessoas, né? De pessoas que estão orando, que estão esperando em Deus, pessoas que estão conhecendo aí, né? Seus futuros cônjuges. Mas não só eles, mas também pessoas aleatórias que o próprio Espírito Santo vai enviar até esse vídeo, né? E nós iremos conversar com esse bloco de perguntas. E o bloco 1 eu chamei de o chamado e a conexão, né? E eu vou dirigir a primeira pergunta a ele, né? E eu perguntaria assim: como é que foi, né, para você, Nelson, reconhecer que o nosso encontro, meu e seu, não foi só um acaso, né? Mas foi um propósito de Deus na sua vida, né? Na sua caminhada cristã. Essa pergunta não é fácil.
porque exige uma interpretação, né, um discernimento para ser mais claro. Afinal de contas, como é que eu sei, como é que eu reconheço, né, que o nosso encontro não foi por acaso? Nós sabemos, se não sabemos, deveríamos saber, que a escolha pelo cônjuge, a escolha pelo homem e a mulher de Deus, deve ser considerada como a segunda decisão mais importante da nossa vida, né? A segunda decisão mais importante da nossa vida, perdendo, né, com certeza apenas para a conversão genuína em Cristo Jesus. Nesse sentido, a gente precisa muito considerar, né, se a gente não está sendo levado pela emoção ou apenas pelo que a gente vê, né? A Bíblia nos ensina que os olhos são as janelas, ou é a janela da alma, e por outro lado também ensina que o coração do homem é corrupto e enganoso. Então a gente precisa mais do que nunca, antes de tomar essa decisão, estar muito atento, porque pode significar uma decisão que nos afasta ou que nos aproxima do Senhor. Então, para que a gente consiga, com alguma clareza, ter essa decisão acertada, a gente precisa evidentemente procurar ao Senhor, pedir a confirmação, e não somente no momento em que nós estamos para decidir. Na verdade, a gente precisa carregar conosco um relacionamento com Deus e uma experiência, porque se eu nunca tive um relacionamento com o Senhor, se eu não sei sequer como Ele pode responder, como eu vou perguntar? Muitos de nós caímos nesse equívoco de consultar ao Senhor, de ter um relacionamento com Deus apenas diante de circunstâncias ou situações complexas, difíceis, ou aparentemente sem resposta, né? sem solução. E aí, é claro, por mais que o Senhor responda, a gente não vai ter a condição necessária de entender, de discernir aquilo que foi dito. Portanto, a gente entendeu que a Ana era a pessoa de Deus para mim, porque, para a glória do Senhor, o Senhor antes me indicava quem não era. Simples assim. Eu cheguei a me relacionar no sentido de me aproximar, de conhecer outras meninas igualmente cristãs, e o Senhor falava comigo, ora por meio de sonhos, ou ora por meio das próprias meninas. E era tão claro, porque na verdade eu não queria ser enganado na minha escolha, eu queria ter certeza de que eu estava fazendo certo, porque eu não queria colocar em risco o meu relacionamento e a minha história com Deus. Nesse sentido, quando eu conheci a Ana e a gente começou a se relacionar, além do fato de eu fazer N perguntas justamente para obter delas respostas que uma mulher de Deus daria, eu também busquei ao Senhor, e buscava sempre. E na medida que a gente foi se aprofundando, Ana, no relacionamento, a gente foi falando de todos os assuntos à luz da palavra. Evidentemente, eu analisava a sua resposta à luz da palavra, e eu também consultava o Senhor todos os dias. E na medida que nós andávamos nesse relacionamento, a gente passou a ler a Bíblia juntos, a gente passou a orar, inclusive às madrugadas juntos, como você bem sabe, todos os dias. E isso só reforçava a certeza de que o Senhor estava me permitindo escolher a você como esposa. Biblicamente, nós sabemos que a orientação de Deus é que não haja julgo desigual. Nesse sentido, quando o Senhor foi consultado no passado sobre esposas ou cônjuges para o povo na Velha Aliança, ele recomendou que a escolha era livre, desde que feita dentro do povo do arraial de Deus. Você, evidentemente, é do Senhor. E aí o Senhor me permitiu escolher a você, né? Porque coube a mim, o Senhor nos dá essa condição, esse livre-arbítrio de poder escolher dentre as filhas e dentre os filhos aquele a quem a gente se agrada. Evidentemente, eu levei em consideração a sua beleza, o seu conteúdo, o seu carisma. E foi assim, o Senhor me permitiu, depois de perguntar, depois de consultar, e não ter a negativa, não ter reprovação, já que ele tinha feito isso antes em relação a outras opções. Voltei. Em um passo de mágica. Glória a Deus, né? A minha resposta, viu? Deus abençoe sua vida, mas vamos continuar, né? Com a nossa entrevista. Vamos. E quero saber quando a senhora vai ser a entrevistada, né? No próximo quadro. Então tá bom. É importante que se diga, até para contextualizar, que essas perguntas são inéditas para mim, tá? A Ana é a cabeça de toda essa tecnologia. Eu estou sendo aqui usado por Deus para responder, e para ela por ter me colocado nessa situação aqui. É porque ele é maravilhoso para responder mesmo. E ele é maravilhoso, né? E ele esse vídeo é o vídeo piloto, né, desse projeto do podcast. E com certeza nós faremos muitos outros estilos de vídeo, né? Mas esse aqui é o que o Senhor tem ministrado no nosso coração em relação à identidade, né? A identidade de Deus firmada ali no casamento. E aproveitando o gancho, eu vou fazer a segunda pergunta.
para o Nelson, que é a seguinte: o que foi que te chamou a atenção quando nós começamos a conversar, espiritualmente falando, tá? Interessante essa pergunta, porque, como já foi dito pela Ana, nosso primeiro contato foi por meio de WhatsApp, num grupo, né? Então, a primeira vez em que eu a vi foi numa live. O grupo Conectados pelo Amor, ele promovia, além da interação como qualquer outro grupo, também reuniões por meio de live, gincanas e vários tipos de atrativos em que fomentava a dinâmica e a interação. E aí teve um dia que eu estava participando, primeira vez que eu estava numa live, e o tempo de tempo que eu estava no WhatsApp, nesse grupo, acho que foi até menos de um mês. Não sei ao certo, me esqueci. Mas quando eu a vi falando, ela tomou a palavra depois de uma ministração e deu uma opinião. Ela me chamou a atenção pela beleza e depois pelo que ela disse. Eu gostei. Talvez ela nem lembre do que disse, mas eu lembro. E ela nem foi direta e exclusivamente na palavra, mas ela respondeu como alguém que tinha interesse em viver a vontade do Senhor e de que estava preparada para assumir o relacionamento. Então aquilo me chamou muita atenção. Eu lembro, foi na história de tava falando de Raquel. Sim. Raquel e Lia. Sim. Sim, mas o seu comentário foi mais ou menos sobre o que ela tinha vivido, uma experiência recente em que, dentro desse contexto de WhatsApp, né, alguém tinha falado, um rapaz, um membro do grupo tinha dito para ela que como é que ela queria se relacionar se ela não tinha condições, ela estava muito atarefada com outras coisas. Ela coisas da igreja e tal. Isso, ela não teria condições de associar a maternidade, né, lato sensu, o relacionamento de mãe e esposa com tantas atribuições na igreja. E o que ela disse me chamou a atenção. Então eu achei essa resposta muito interessante e chamou minha atenção. Muito. A beleza e depois o aparente comprometimento com a obra do Senhor. Eu digo aparente porque a gente passou a conhecer de verdade que essa era a intenção e a vontade a partir do momento que a gente começou a conversar. De fato. Amém, amém, glória a Deus, a minha resposta. E eu já sabia, né, mas é sempre bom a gente escutar novamente, né, eu gosto sempre de estar escutando, contando a história, né, de como aconteceu, como a gente conheceu. Hoje mesmo eu tava comentando com a Ana algumas coisas e ela até fez nos comentários também, que depois eu quero te perguntar. Mas enfim, vamos dar continuidade, já seguindo já pro final. Vamos pra pergunta número 3, que é bem simples, mas profunda. É o que o Senhor ministrou no seu coraçãozinho, naquele tempo de espera, né, de espera, que nós estávamos conversando, orando. Sim. O que o Senhor mais ministrou no seu coração? Você tem algo para falar sobre isso? Ou... Sim, claro. Naquele tempo de espera que antecedia a realização do nosso casamento formal e também durante o nosso relacionamento à distância e por meio do WhatsApp, o Senhor ministrava a certeza, né, a tranquilidade, a garantia. Porque, na verdade, eu, com os receios de tudo que não queria viver novamente, eu fazia questão de colocar na prova, você à prova. Então eu fazia todo tipo de pergunta que pudesse contribuir para o meu afastamento, né? Era algo realmente espiritual. Eu não queria colocar em risco o meu relacionamento com o Senhor. E eu precisava ter certeza de que você iria me ajudar na caminhada, do ponto de vista espiritual. Então, todo tipo de pergunta que eu fazia, essa garota respondia aquilo que eu, em Deus, esperava ouvir. Então eu ficava muito feliz. E cada dia que o Senhor nos permitia viver era uma certeza que o Senhor me dava. Então, o Senhor não iria. Outro dia ela me perguntou o contrário. Ela me perguntou como você teve tanta certeza, né, diante de tantos nãos da parte de Deus. Eu falei, claro, se fosse o contrário, Deus teria me dado não também aqui. Então eu entendi isso muito claramente, justamente porque eu já tinha um relacionamento com o Senhor e eu sabia como o Senhor falaria comigo. Eu já tinha falado em outras vezes, de forma clara, em relação a outras opções. Você, com certeza, foi um presente de Deus. Amém, glória a Deus, você também é um grande presente do Senhor. E apesar de ter sido algo muito rápido, né, de verdade, é algo que tem que ser muito esperado e gerado mesmo no Senhor, né, mas nosso tempo de espera foi bem rápido, mas estava tudo dentro dos planos de Deus, né? É importante que se diga que foi rápido para nós. Mas isso. Para Deus isso foi projetado desde a fundação do mundo. Isso porque nós estávamos mesmo debaixo da vontade do Senhor. Como eu disse a vocês, nós não tomaríamos uma decisão tão séria como esta se não fosse com absoluta certeza de que Deus estava no controle. De fato, não se recomenda um namoro sério e um casamento imediato sem que haja um tempo de experiência presencial, né, de relacionamento mais duradouro. Desde que, evidentemente, o Senhor não te dê a certeza. Porque isso para nós é um milagre.
O nosso casamento é um milagre. Isso porque a Ana não perguntou sobre o que confirmou, né, de maneira sobrenatural, não só esse encontro, mas o relacionamento. Porque em outra oportunidade, talvez, em que eu puder perguntar, em que ela será a entrevistada, vocês saberão um pouco mais sobre isso, né? Porque nós pedimos e pedimos sempre a confirmação por parte de Deus. E Ele, por amor, nos confirmava nos mínimos detalhes. Então, esse casamento rápido e esse relacionamento também relativamente rápido não foi aleatório, não foi por acaso, não foi responsabilidade. Amém, é verdade, confirmo. E vamos seguir, né? A pergunta número 4, que é a seguinte: o que o casamento tem te ensinado, Nelson, sobre ser homem, né? Um homem segundo o coração de Deus. O que o casamento tem te ensinado? Esse casamento, né? Com a Ana Clara, né? O que o Senhor tem ministrado no seu coração sobre isso? Tem me ensinado que, assim, gentileza sua, tá? Diga-se, vou abrir um parêntese e espero que você não tire isso O quê? essa minha resposta. Porque, de fato, eu digo sobre ser um homem segundo o coração de Deus, a gentileza sua, evidentemente. Eu sou um servo que procuro agradar ao Senhor, sabe? Se o Senhor me visse como um homem segundo o seu coração, eu estaria... Nossa, seria extraordinário. Mas eu recebo isso como um elogio, evidentemente, Receba. no nome de Jesus, com toda a humildade. Isso Mas eu digo que ser um servo do Senhor, que quer permanecer na presença dele, e aí vocês podem entender como futuramente um homem segundo o coração de Deus não é nada fácil, especialmente como um pai de família, né? Se já é difícil ser um servo solteiro, com responsabilidades apenas pessoais, imagine você ser um servo, pai, marido, né? Especialmente dentro desse contexto de internet aberta, de mundo globalizado, em que a gente deve não somente se preocupar conosco, mas também com a esposa e com os filhos, que no nosso caso são 4. Sim. Então é muita responsabilidade, que vai além da condição de mantenedor, sabe? E envolve também, e principalmente, presença, carinho, cuidado, atenção. Então é muito difícil ser um servo do Senhor nos tempos atuais, mas é possível, porque nós continuaremos tentando enquanto o Senhor nos permitir. Em Hebreus, me permita, esqueci a referência, mas no livro de Hebreus o autor diz que nós ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. E essa resistência, né, por parte do pai de família, daquele que possui a responsabilidade de cuidar e direcionar abaixo de Deus, né, a gente entende que a nossa caminhada vai, se necessário, até o sangue. Primeiro, ao teu favor, como esposa, amando, cuidando e protegendo. E, em consequência também, em favor de toda a família e dos filhos. Então não é fácil, é difícil, é o que eu tenho aprendido no casamento. Não é fácil, mas o Senhor é bom. A bondade dele nos alcançou e enquanto o Senhor nos der vida, nós teremos esperança e vamos seguir em fé, porque é tudo por ele, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. É verdade. E já caminhando para o final agora, para a última pergunta, que eu te perguntaria qual foi o maior desafio, né, até agora, que nós enfrentamos, na sua visão, nesses 6 meses, né? E o que nós estamos aprendendo com ele, né? Aprendemos ou estamos aprendendo, né? Com esse desafio. Com esse desafio. Qual foi o maior desafio? Olha, o maior desafio que, da minha parte, eu percebo Pode ser sincero. Estou sendo sincero, é renúncia. O maior desafio é a renúncia, porque é bonito, é legal. Chega a ser até poético o que lemos, né? Sobre o amor, sobre ser uma só carne, amar, né, como Jesus amou a igreja. Tudo é maravilhoso, especialmente na Bíblia, né? Mas viver a palavra é aí que tá. Nesse sentido, os desafios são gigantescos. A renúncia, você realmente abrir mão da sua própria personalidade para construir uma outra personalidade. Estou falando do ponto de vista de unidade, né? Abrir mão de todo ou qualquer plano exclusivamente meu para planejar algo nosso, colocar a prioridade da família acima das minhas, muitas vezes fazer aquilo que a gente não gosta para ver o nosso cônjuge feliz. Isso não é fácil, isso é muito difícil e isso eu tenho aprendido. E é por meio desse aprendizado e do exercício desses desafios que a gente consegue manter o casamento na presença do Senhor. Exige muita maturidade e a gente precisa entender antes de assumir a possibilidade de um relacionamento sério.
de que isso, ou seja, minhas próprias vontades, meus próprios desejos, os meus planos, aqueles exclusivamente meus, vão ter que abrir espaço para novos projetos, sim, onde o meu, o exclusivamente meu deixa de existir e é nosso. Então, a renúncia àquilo que era só meu e o início de uma nova história, onde o verbo se conjuga no plural, é difícil, é um desafio. E eu tenho aprendido isso mais uma vez, e não tem sido fácil, mas antes de entrarmos, eu já sabia que era assim. Mas, de novo, uma coisa é a gente saber, uma coisa é a gente ler, uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente viver. Para a glória de Deus, nós estamos vivendo de forma desafiadora, mas da minha parte eu não abro mão. Eu vou até o fim e farei o esforço que for necessário para que você seja feliz, para que o Senhor continue te abençoando, para que Ele permaneça na nossa família e para que a vontade dele se cumpra. No nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Bonitas as palavras. E glória a Deus pelas suas respostas. E o que nós percebemos, né? Percebemos que o casamento em si é uma escola, diríamos, né? De santificação. Todos os dias Deus vai nos moldando, né? Para que a imagem dele seja vista em nós, em casa, nas nossas ações. E isso não é uma tarefa das mais fáceis, né? E nós queremos trazer uma reflexão, né? Final, uma ministração, palavras, né? Que o nosso desejo como casal, né? Eu falando, depois eu passo a palavra para o Nelson, é que cada casal que está aqui assistindo, cada pessoa que está esperando, cada solteiro que espera no Senhor, cada pessoa que se sente ali sozinha, saiba que Deus ainda reconstrói histórias. Sim, reconstrói histórias. E Ele não apenas une corações, Ele cura identidades, Ele restaura famílias e Ele levanta um novo tempo. Acredite e creia. Glória a Deus, é isso mesmo. E se hoje o seu lar parece dividido, se o seu coração está ferido, sabe que ainda há esperança, com certeza. O amor de Cristo é o elo que não se quebra. Então eu convido você a buscar, a se conectar com o amor de Cristo. Amém. E a Bíblia nos ensina que o esposo ou a esposa é santificado por meio do marido ou da esposa crente. Igualmente, os filhos são santificados pela esposa ou pelo marido crente. Acredite. Não apenas viva de conhecer, como Jó vivia no início do seu livro, mas passe a conhecê-lo como ele é. Viva a palavra e você vai ver como o Senhor efetivamente, de verdade, vai se fazer presente na tua vida, como é feito na nossa e como foi feito na vida do personagem Jó. Aquele mesmo, a quem o próprio Deus Pai deu testemunho, testificou. Amém, amém. E vamos fazer uma oração para finalizar. Pai, nós queremos te agradecer por cada vida que está aqui, Senhor, nos ouvindo, que chegou até o final do vídeo. Que o teu amor, Pai, ele se revele, Pai. Que a tua presença, ela preencha, Senhor, todos os lares, cada lar, Senhor, que está dessas pessoas que estão aqui hoje. Que o Senhor cura os corações, que o Senhor restaure, Senhor, essas famílias, Pai. Que nós sejamos, Senhor, instrumento, Pai, no teu reino, do teu reino, Pai. Conectados, Deus, pelo teu amor, na videira verdadeira, Senhor, que é Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, nesse vídeo, levando a tua palavra. E nós queremos te dizer até o próximo episódio do podcast Conectados do Amor, que está muito interessante. Nós iremos entrevistar um amigo nosso da Irlanda, que tem um grande testemunho, que é o líder lá, o administrador do grupo. A pessoa a quem o Senhor ministrou incumbiu, né, ele dessa responsabilidade, né, de promover o amor de Cristo e facilitar a interação entre pessoas solteiras, servos do Senhor, que sentem dificuldade no relacionamento ou pessoal, ou dificuldade inclusive até de se inserir nesse contexto de namoro, de interesse de uma forma presencial ou em igreja. Então o Senhor trouxe o grupo Conectados pelo Amor como uma ferramenta que nos uniu na presença do Senhor e que permite também vários outros homens e mulheres de Deus manterem contato e interagirem. É uma pessoa que vai poder falar muito sobre isso e como Deus o trouxe para esse lugar. Vocês não podem perder, que é fantástico e será de muita valia. Com certeza. E nós já te esperamos e com certeza nós nos veremos aqui outra vez. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.